Bom dia, sou o professor Christian Coronado, da Unifei, e eu vou relatar brevemente as atividades desenvolvidas neste quinto relatório semestral de julho a dezembro de 2024. As compras dos principais equipamentos, que é a atividade 2, ainda foram continuadas. Em julho foi implementada a bolsa de mestrado da Unesp e a bolsa de mestrado da Unifei. Como a gente não tinha como alocar uma bolsa, foi dividida em 3 bolsas de iniciação científica para a Unifei e 3 bolsas para a Universidade Federal do Pará. Sobre a atividade 9, os testes no motor, uma vez culminados os testes com GNV, no final do semestre anterior, em julho foi decidido disponibilizar o motor para serviço de usinagem no coletor de admissão e instrumentação do cabeçote para o uso de etanol, assim como a troca das velas de ignição, porque já tinha finalizado os testes de calibração com GNV. Neste mês, ainda foi realizado um serviço de manutenção e calibração no banco de provas, já que não estava o motor, e foi adquirido também um kit de alinhamento para montar novamente o motor. Com a chegada do motor em agosto, foram feitos os testes com gás natural para calibrá-lo novamente e em seguida foram realizados os primeiros testes com etanol. A modificação do motor incluiu os pistões, instrumentação para medir a temperatura dos cilindros, instrumentação para medição da pressão, nova ração de compressão de 11, assim como a alteração das velas de ignição. Sobre a atividade 10, em agosto também foi renovado o software de simulação GT Suite por mais um ano. Em setembro, o bolsista e doutoral Gustavo Fresa apresentou os avanços de simulações em CFD, relatando os processos de validação e modelagem do spray de etanol no motor e reportando que foi solucionado o problema na geometria que havia traçado o trabalho nos meses anteriores. No mês de outubro, foi renovada a licença ANSYS na Unifei, o que permitiu a continuação dos trabalhos de modelagem computacional. Na atividade 4 foram incorporadas, como já mencionei, 4 novos bolsistas de IC para a Unifei e para a Federal do Pará, restando apenas 2 de cada um. No início de novembro, durante os testes com etanol, alguns problemas foram detectados, como altas temperaturas pós-catalisador e excesso de hidrocarbonetos pré-catalisador, gerando um aumento na temperatura. O problema estava associado aos bicos utilizados, que eram de duplo jato, além do posicionamento ainda não otimizado. Assim, foi decidido em conjunto com a empresa, no caso a FPT e a MAHLE, trocar os bicos injetores. Então, graças ao suporte da FPT Industrial, foram encomendados 8 novos bicos injetores da Magnete Marelli, cujo prazo de entrega seria na quinzena de dezembro. Em dezembro, tivemos o retorno da usina Gás Verde, em Seropédica, Rio de Janeiro, para coletar 100 nanômetros cúbicos de biometano como doação. Assim, em 18 de dezembro foi coletado biometano e nessa semana se procedeu a realizar os primeiros testes experimentais com biometano no motor F1C em substituição do GNV. Claro, o tratamento destes dados está programado para janeiro de 2025. Ao finalizar o ano, os novos bicos injetores da Marelli chegaram e se programaram os primeiros testes para início em janeiro de 2025. Finalmente, cabe ressaltar que o projeto possui um andamento dentro do cronograma inicial. Muito obrigado. Sobre os testes com o motor protótipo com etanol, após todas as modificações de mudança do pistão para a taxa de compressão, as velas e também os novos injetores, aqui é mostrada a bancada da Unifei com o motor modificado durante os últimos testes realizados. Como resultados, temos que a relação volumétrica de compressão de 11 para 1 foi a melhor relação de compromisso atingida, considerando os testes com CNG, biometano e etanol. Tá? Então, a performance com o CNG com a taxa de 12,5 e de 11 é similar, e com a taxa de 11 o etanol até supera o desempenho com o CNG em baixas rotações. Mostramos aqui os dados de combustão de etanol. Percebe-se a maior pressão no cilindro, a covariância do IMEB baixa e o MBF 50 mais otimizado com as atividades de calibração de avanço de ignição. Aqui, os resultados de emissões de NOx pós-catalisador com etanol. Foi utilizada uma mistura estequiométrica e isso mostra a boa conversão do catalisador de 3 vias, onde não será um problema as emissões de NOx no futuro numa aplicação veicular. Estes mapas são de consumo específico tanto do etanol quanto do CNG. O consumo específico do etanol teve os melhores pontos a 1.500 e 2.100 RPM, valores de 390 g/kWh, é maior que o CNG devido ao poder calorífico do combustível, mas são valores consideráveis e com um desempenho bom, como mostrado aqui na eficiência térmica,
se você pegar aí o cálculo da eficiência térmica, o motor a etanol atinge valores semelhantes ao motor funcionando com CNG. Tá? Aqui mostrando a eficiência energética em megajoule por quilowatt-hora, é possível perceber que também o motor a etanol possui uma eficiência energética comparável ou até melhor do que o motor funcionando com CNG. Agora apresentamos aqui os dados de full load comparando CNG com etanol. Mostra que é alinhado o desempenho dele com o CNG, igual foi falado, considerando o poder calorífico dos combustíveis. Já em comparação com o diesel, ainda temos um déficit de 7 a 15%, mesmo considerando o poder calorífico do combustível. Isso quer dizer que a gente tem que conseguir ainda melhorar um pouco esse consumo específico para se tornar competitivo com o diesel. Mostrado aqui ainda considerando o preço do combustível hoje em São Paulo, tanto do diesel como do etanol, o consumo específico ali médio hoje em 420 gramas kWh do etanol, a gente teria que passar ele ali para 380, o médio, para se tornar competitivo com o diesel em questões de custo, né? Agora em questões de emissões e do desenvolvimento ali de um biocombustível, já se torna muito interessante a aplicação. Eu sou Ana Paula, professora da UFPA. Bom, nesse último semestre, o discente Gabriel Bezerra terminou seu IC. Temos ainda o Yoshi, que ele continuou fazendo seu IC, apresentou o trabalho no ENCIT junto com o Gabriel. Também entraram três novos alunos, a Débora, que está estudando rotas aí, cadeia produtiva do biometano, para incorporar o ACV junto com o GT Suite. O João, ele iniciou um processo de estudo de otimização, ganhou bolsa durante 2 meses, mas saiu, mas continuou como aluno voluntário. E o aluno Felipe está estudando CFD, comparando aí a combustão entre os combustíveis fósseis e renováveis. E estamos também já produzindo nosso 3º artigo para a revista, e estamos também para submeter 2 artigos em revista ainda em fevereiro. Considerou-se a injeção de etanol seguindo a modelagem de spray já validada para o injetor de jato duplo, onde obteve-se a distribuição espacial conforme a gente pode ver aqui nessa animação, onde observa-se uma formação de filme na região da saída próxima do injetor, especialmente aqui para o duto à esquerda. Considerando a possibilidade de obter melhor performance, fez um estudo considerando apenas um jato de combustível direcionado para o primeiro duto de admissão, como a gente pode observar aqui. Essa foi uma proposta considerando os mesmos dados experimentais obtidos para o injetor duplo. Então nota-se que há uma menor formação de filme nas paredes da saída do injetor, o que a gente observava anteriormente aqui para o injetor de jato duplo. Bom, então o time da FPT decidiu a fabricação de um novo injetor monojato com a Magnete Marelli, e o mesmo chegou ao Unifei no final de dezembro. Assim como trabalhos e análises futuras, a gente pretende realizar análise experimental de injetor monojato, teste de vazão, medição do diâmetro e distribuição de gotas, medição dos ângulos do spray e estimação da penetração do spray, assim como foi feito para o injetor de jato duplo. Realizar e fazer novas simulações CFD para o injetor monojato e validar a modelagem CFD apenas do injetor de etanol. Realimentar e refazer as simulações CFDs para o motor F1C com injetor monojato e sugerir e verificar novos posicionamentos para esse injetor a fim de garantir uma melhor performance e redução das emissões. O uso do biometano foi avaliado com o auxílio do GT Suite na frota de veículos leves nacionais. É possível notar que a utilização do biometano no lugar de gás natural possui potencial de redução nas emissões tanto de CO2 quanto de NOx. Também foram realizados testes experimentais nos quais foram constatadas instabilidades devido à possível discrepância entre a composição real do biometano e a composição repassada pelo fabricante. Olá, meu nome é Davi, sou aluno de Engenharia Mecânica aqui no Unifei e bolsista de IC no GTEC. Bom, eu vou apresentar para vocês rapidamente o que foi desenvolvido de etanol no modelo GT Suite nesse meio tempo. Primordialmente, quando a gente muda de um combustível para outro no GT, a gente tem que fazer a validação principalmente da curva de pressão no cilindro, para obter resultados satisfatórios de desempenho e emissões. Portanto, foram levantadas algumas condições de contorno, como o fluxo de massa de ar, de combustível, avanço de ignição, pressão no coletor de admissão, escape, injeção, virabrequim. E dessa forma nós podemos convergir o nosso modelo de combustão, avaliando principalmente a curva de pressão no cilindro e também o diagrama PV. Dessa forma chegamos aos resultados de torque e potência. No entanto, a gente tem algumas divergências, principalmente em baixa rotação, que estamos em contato com a gama para resolver em breve. Foi proposta uma revisão da equação clássica de Carnot e Baecker. Para isso foram reconsiderados os parâmetros de emissão estabelecidos pela OMS sobre as previsões de emissões máximas dos poluentes. Com isso, é possível determinar os coeficientes de cada poluente, a fim de reduzir todos eles a uma quantidade de carbono equivalente e determinar o indicador de poluição pela razão entre a quantidade de carbono equivalente do combustível pelo seu poder calorífico inferior, ou seu PCI. Porém, a equação de Carnot e Baecker considera também a eficiência térmica do equipamento
e 3 fatores de condição de contorno K, C e Z. A primeira condição de contorno é a eficiência ecológica igual a zero, dada pelo indicador de π máximo, sendo então K igual a π máximo mais 1. A segunda condição de contorno é a de maior eficiência ecológica, sendo 100%, π é igual a zero, ou seja, CE fica igual ao inverso de ln π máximo mais 1. Com isso, é representada a equação de Carnot-Bach de forma clássica, porém o expoente Z ainda não é determinado, precisando de uma terceira condição de contorno. Até então, diversas formas foram utilizadas para ser determinadas, porém a maioria delas por aproximação. O estudo para determinar a terceira condição de contorno leva em consideração os expoentes muito baixos do expoente, dando uma curva de linearização muito alta da eficiência ecológica. Se os valores de Z forem muito altos, os valores são baixos para a eficiência ecológica. A melhor linearização é dada com 50% da eficiência ecológica, igual a 50% do indicador de poluição máximo, gerando a curva teste que está em preto na curva apresentada à frente.